Oiê, tudo bem com você? O tema da Semana Mundial do Aleitamento Materno de 2021 é Proteja a Amamentação, uma responsabilidade compartilhada. Nós, como sociedades, temos o papel super importante de proteger, promover e garantir que a mãe que esteja amamentando o bebê, ela consiga fazer isso. Eu, como mãe cientista, eu apoio e incentivo a amamentação, inclusive, já criei diversos conteúdos sobre o tema, vou deixar aqui na descrição do vídeo para que vocês possam acessar esses conteúdos. E no vídeo de hoje eu trouxe 10 mitos que são falados sobre a amamentação e vou explicar cada um deles para vocês. Vamos lá! Primeiro mito: a amamentação é fácil. O bebê, ele nasce com o instinto realmente de buscar o seio da mãe. Entretanto, a mãe, ela precisa de prática e de tempo para aprender o posicionamento correto desse bebê e orientar a pega correta da mama. A gente sabe que uma das causas aí do desmame precoce é a pega incorreta, além de causar muita dor para essa mulher. Então a amamentação, ela não é fácil, ela demanda tempo e prática, e esse tempo, ele também tem relação com as atividades dessa mulher. Então ela também precisa de rede de apoio para conseguir promover essa amamentação e apoio no trabalho. Então a amamentação não é fácil e esse é um grande mito. Segundo mito: amamentar é doloroso. Realmente no início da amamentação, enquanto o bebê ele está iniciando esse processo, existe uma sensibilidade ali na mama, e no bico do peito, da mama dessa mãe, e que ela passa ao longo dos dias, desde que esse bebê esteja posicionado corretamente e com a pega correta. Isso garante que não seja doloroso. Então, se você está sentindo dor, é super importante buscar um médico ou um profissional da área, um consultor de amamentação, para te orientar para que não machuque essa mama. Ela não precisa ser dolorosa. Mais um outro mito. Terceiro mito: se você utilizar uma fórmula complementar, isso vai prejudicar a sua amamentação. É super importante, nesse caso, você consultar um profissional da área, especialista em amamentação, para te orientar. Muitas vezes a mãe ela não tem a produção suficiente naqueles primeiros dias e o complemento ele faz se necessário. São todos os casos? Não, por isso que é importante essa avaliação do profissional. Mas também tem um pouco de receio e medo da mãe de oferecer um complemento, e ela fica insistindo ali com aquela amamentação que não está acontecendo, e esse conhecimento em relação às fórmulas e essa possibilidade de complemento é super importante de acontecer. Estou orientando que precisa ter complemento? Não. Estou reforçando isso? Também não. O que eu estou trazendo aqui é que essa possibilidade de complemento não necessariamente irá atrapalhar na sua amamentação. Em alguns casos ela é necessária para justamente você conseguir aumentar a frequência dessa amamentação, oferecer o máximo possível, aumentar a sua produção e não precisar mais desse complemento. Por isso, a orientação do profissional nesse caso é super importante para te dar segurança nessa decisão. Quarto mito: a quantidade de leite que eu produzo não é suficiente e meu bebê fica com fome. Essa é uma insegurança bem comum das mulheres. Inclusive, eu senti isso também, mesmo com profissional e com toda a orientação. E o que me ajudou a esclarecer um pouco dessa dúvida? Eu ordenhei, eu vi a quantidade de leite que saiu e eu entendi que também naquele período o tamanho do estômago, a capacidade gástrica do bebê, a quantidade de leite que cabe nesse estômago é muito pequenininha, então ele fica satisfeito com aquela quantidade e cada bebê tem uma capacidade gástrica. Então vai ter bebê que vai ter uma capacidade maior, vai caber mais leite, ele vai conseguir ficar mais tempo sem mamar, e vão ter outros que vão precisar mamar cada uma hora, cada meia hora, porque essa capacidade gástrica é menor, por isso que a livre demanda é recomendada. Aqui é importante dizer que a quantidade de leite ela vai estar atrelada não só à capacidade gástrica do bebê, mas também à frequência de mamada que é dado, à saúde mental da mãe, o quanto ela está conseguindo descansar e se alimentar para produzir a quantidade de leite adequada. Outro ponto é que os saltos de desenvolvimento que acontecem aí desde que o bebê nasce, tem um conteúdo aqui no site e na plataforma sobre isso, vou deixar o link na descrição também, eles vão fazer com que o bebê mame mais. Então esse bebê ele vai querer mamar cada meia hora, porque ele tá numa fase aí de desenvolver alguma habilidade e ele precisa de mais energia, Então isso não quer dizer que o seu leite não é suficiente ou que você não tá dando a quantidade de leite
que ele precisa e toda hora ele tá querendo. Isso é uma necessidade da capacidade gástrica dele e fisiológica do corpo do bebê. Aqui também um outro ponto que eu quero trazer é que o esvaziamento correto de cada mama, a posição correta do bebê e a pegada do bebê na mama também vão influenciar nisso. Então é importante garantir que esses pontos estejam sendo feitos da forma correta. Quinto mito: meu leite é fraco. Isso de leite fraco não existe. A composição do leite, ela é adequada para o seu bebê. Inclusive, tem estudos que mostram que a quantidade, né, a composição nutricional do bebê varia ao longo do dia, né? A composição nutricional do leite, não do bebê, né? A composição nutricional do leite, ela varia ao longo do dia de acordo com a necessidade do bebê. Indústria nenhuma nunca vai conseguir replicar isso. Isso é uma mágica e uma coisa muito linda e exclusiva do leite materno, né? Então, essa variação de composição atende a demanda dele. Se ele está doente, a composição desse leite muda para atender a demanda da doença que esse bebê está passando. Tem um estudo muito interessante que foi realizado na África com mães desnutridésimas, assim, bem abaixo do peso, que não se alimentavam corretamente, e avaliaram o leite dessas mães. E o leite tinha quantidade de nutrientes suficientes para nutrir o bebê. Se o seu bebê precisar de cálcio, você não ingerir cálcio, ele vai tirar cálcio do seu osso e vai oferecer para o seu bebê. Então isso acontecia com essas mães. As mães estavam em inanição bem severa, mas os bebês não ficavam sem o leite completo que eles precisavam. Uma ressalva, né, importante aqui é dizer que o seu leite também ele vai em qualidade para o seu bebê. Então não quer dizer que você pode comer qualquer coisa e que o seu bebê está recebendo todos os nutrientes qualitativamente. Ele está recebendo em quantidade. Então os nutrientes que ele precisa em quantidade ele recebe. Mas, por exemplo, a composição de um ômega 3 é uma qualidade do leite. Se eu não ingerir, meu bebê não recebe esse ômega 3. Se eu ingerir álcool, o meu bebê vai receber álcool pelo leite. Os estudos, eles são muito inconclusivos em relação a isso, porque ninguém vai conduzir uma lactante e um bebê e dar álcool para testar o que vai acontecer. Isso não é ético de ser conduzido. A gente tem poucos dados na ciência, mas já se sabe que o que você ingere, ele vai fazer a composição do seu leite sim, né? Então, em qualidade, é importante você ter uma alimentação adequada. Mas que seu leite é fraco? Jamais. Isso é super mito. Sexto mito: preciso parar de amamentar caso meu peito tenha rachadura? Aqui é um assunto um pouco polêmico, né? Então, teoricamente, você não precisa parar de amamentar se o peito tiver rachadura. Inclusive, se você estiver amamentando e parar de amamentar por isso, tem o risco de empedramento do leite se você não fizer a ordenha, porque a produção vai continuar e vai piorar a dor na região da mama, né? Se não fizer o manuseio correto aí para retirada desse leite, né? Então, teoricamente, não há necessidade de parar de amamentar. Se você tiver pus na região, sangue ou risco de infecção ou infecção já estabelecida, aí sim, né, tem uma indicação para parar essa amamentação e tratar essa infecção. Mas eu trago que esse assunto é polêmico por quê? Porque a gente aprende que maternidade quer dizer sacrifício e maternidade não é sacrifício. A gente não pode atrelar o sentimento de dor, de sacrifício a ser mãe, né? Então, a amamentação também não pode ser feita dessa forma. Você precisa entender a importância, o quanto isso é especial para o seu filho, o benefício que traz para a vida dele, mas isso também precisa ser ok para você, né? Então, se isso está te trazendo um tormento ou um sacrifício muito grande, essa continuidade ela precisa ser avaliada, porque a saúde mental da mãe também importa, né? Então, eu, como disse lá no início, sou cientista, sou mãe, amamentei meu primeiro filho até 1 ano, meu segundo até 2 anos, me sacrifiquei, e eu trazendo aqui o sacrifício para fala, porque foi isso, né? Você trabalhar na rua, você ter que ordenhar, uma escolha que traz, né, muita dedicação, mas dentro do meu custo-benefício valia, né? Então é importante você avaliar a mesma coisa na hora que você estiver amamentando com dor, até onde você suporta isso e isso está ok para você, sem a pressão da sociedade ou sem você achar que maternidade é sinal de sacrifício e precisa fazer porque tem que fazer. Com certeza aqui um mito, né? E que tem essas duas pontas que eu queria trazer para vocês. Sétimo mito: se eu não amamentei o primeiro filho, eu também não vou conseguir amamentar o segundo. Então, fêmeas mamíferas, elas nascem já com essa capacidade de produzir leite e amamentar os seus filhotes.
Então isso aqui é um grande mito. Não existe nenhum respaldo científico que mostre que uma mãe que não conseguiu amamentar o primeiro filho não vai conseguir amamentar o segundo filho. Aqui as questões mais importantes são as fisiológicas e as psicológicas e emocionais envolvidas. Inclusive tem um vídeo aqui na plataforma onde eu trago dicas para a amamentação de sucesso. Também vou deixar o link na descrição para que vocês possam ver. E vão ter várias coisas ali que influenciam e que não tem nada a ver com só porque eu não consegui um, eu não vou conseguir outro. Então, se na primeira gestação não deu certo, na segunda gestação, desencana desse mito, né? E segue em frente, estuda um pouco mais sobre o assunto, fique mais segura com o conhecimento de como você deve realizar pega, troca, as dicas e, se possível, busque uma consultora de amamentação que vai dar tudo certo. Oitavo mito, você deve lavar o mamilo antes de amamentar o seu bebê, né? Então não há necessidade de lavar o mamilo, né? O bebê ele já tem hábito com o odor ali da região próprio do corpo da mãe. Na região do mamilo você tem algumas bactérias boas que vão compor a microbiota, né? A flora intestinal desse bebê e que vão ter influências importantes no sistema imunológico dele. Então não há necessidade nenhuma de lavar essa região. Se por algum motivo você passou algum creme, alguma pomada, alguma coisa que seja industrializada ali na região da mama, aí sim é necessário lavar para tirar esse excesso e não prejudicar a amamentação. Mas desde que não tenha passado nada, mito total, não precisa lavar a mama antes de amamentar o bebê. Nono mito, você não poderá ou não conseguirá amamentar o seu bebê se você não amamentar na primeira hora pós-parto. E aqui mais um outro mito, né? Então tem recomendação aí para essa amamentação logo que o bebê nasce. Então nasceu, põe no peito, é a chamada golden hour, a hora de ouro, e isso ajuda na descida do leite e no estímulo da amamentação. Mas eu coloquei tanto o Gustavo como o Murilo, os dois nasceram 7 horas da manhã no peito e nenhum deles pegou o peito ali logo depois do parto, né? Logo depois que nasceu. Depois, quando eles chegaram no quarto, né? Eles foram pro berço aquecido, foram fazer todos os procedimentos, tomar primeiro banho e foram pro quarto. Com o Murilo, eu já aquele alojamento conjunto, então eu fiquei junto o tempo todo, né? Então, quando nós fomos pro quarto, que eu amamentei, isso depois, sei lá, 8 horas depois do parto. O Gustavo também, foi a mesma situação, mais ou menos 8 horas depois do parto, foi pro berço aquecido, depois voltou. E eu amamentei tranquilamente os dois, eu não tive nenhum problema na amamentação, nem do Gustavo, nem do Murilo. Tive uma orientação muito boa da enfermeira em relação à pega. Eu tinha uma produção boa de leite e sempre foi, assim, algo que não trouxe dificuldades nas minhas 2 experiências de maternidade, né, de maternar, e não tive complicações. Então, mito, se você não conseguir amamentar nessa primeira hora, que é indicada, mas se não for possível, isso não quer dizer que vai interferir na sua amamentação. 10º e último mito, se você voltar ao trabalho, você não conseguirá dar continuidade na amamentação. Aqui é outro mito, né? Voltar ao trabalho realmente vai trazer um pouco mais de dificuldade para dar continuidade nessa amamentação, principalmente se você tiver um local de trabalho onde não tenham as condições para armazenamento ou para ordenha desse leite, e o tempo que você fique na rua e o tanto que você produza nessas ordenhas. Então tudo isso vai influenciar, com certeza, mas isso não é sinal de que você precisa parar a amamentação. Como eu disse, o Gustavo, eu amamentei até 1 ano, né? E eu voltei do trabalho, ele tinha 5 meses, eu ficava mais de 12 horas na rua. E o Murilo, eu voltei quando ele tinha 4 meses, eu amamentei até 2 anos e ordenhei aí as 8 horas que eu ficava na rua. O que foi importante para tudo isso? Antes de 15 dias do retorno, eu começar a fazer estoque, eu acordar antes ali do horário que ele estava dormindo e ia mamar pra tirar leite nos intervalos. Então você anda com o extrator, né? E eu usei extrator manual para essa ordenha, para todos os lugares, né? Então vai demandar uma energia bem importante. Fácil? Não é fácil, e eu não julgo a mulher que não consegue ou que não dá essa continuidade, porque é muito complicado, né? No primeiro trabalho eu tinha um local para fazer essa extração e uma geladeira para guardar. No caso do Murilo não tinha, então eu fazia isso na sala de reunião e eu comprei uma geladeira portátil para colocar na minha mesa, que eu ligava na tomada e guardava o leite ali até eu chegar em casa, né? Então eu não tinha a estrutura e eu criei o ambiente necessário ali, a estrutura
musculatura necessária para que eu desse continuidade nessa amamentação até os 2 anos. Então, um mito, porque é possível continuar, e eu trago meu exemplo para incentivar você que quer fazer isso, e tem muito conteúdo aqui na plataforma onde eu trago as dicas para que isso seja possível de realizar, mas também se é algo que você acha que não cabe, né, a amamentação ela tem que ser bem orientada, ela tem que ser uma escolha da família e ela tem que trazer alegria para todo mundo, né? Ela não deve ser levada como sacrifício, mas sim como um benefício de saúde, de vínculo, né, e de tudo que ela traz. Eu espero que essas 10 dicas em forma de desmistificação tenha te ajudado. Eu vou deixar espaço aqui nos comentários se vocês tiverem qualquer dúvida, será um grande prazer responder e ajudar. Esse é um assunto que eu gosto bastante. E até o próximo vídeo de Mãe, construiremos um novo maternar. Até lá!